boa tarde ou boa noite, turminha. Tudo bom, segundo ano? Aqui é o tio Clodes, tá? Eu estou com vocês, né? Nessa aula online, nessa aula virtual, mas eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa que eu estivesse com vocês aí ao vivo. Nós iremos conversar, vocês irão enviar dúvidas, eu irei respondê-las e tudo vai sair tudo muito bem, tá? Meninos felizes, mocinhas felizes. Então, olha só, chucrutes, tá? Esse primeiro encontro nosso vai ser mais voltado para revisão, tá? Então, eu vou fazer uma revisão do que foi o pré-modernismo e um pouco sobre a arte nouveau. Na aulinha de música, vou fazer revisão de música e depois eu finalizo com uma atividade revisional que eu passei para vocês, que eu espero que vocês já tenham feito. Tudo bem então? Fiquem tranquilos, vamos lá, vai lá, bebe um pouco d'água, pega um biscoitinho, senta aí na mesinha e vem com história da arte. Tudo bem? Pré-modernismo no Brasil. Pré-modernismo no Brasil. Tudo aqui vocês já sabem. Então, o que nós temos? Nós temos um estilo clássico no Brasil que veio para superar o barroco, que nós chamamos de pintura acadêmica. A pintura acadêmica ela é belíssima, ela é forte e é também chamada de pintura histórica, coisa que a família real estava valorizando muito. Por quê? Porque nós temos então, antes a pintura do Brasil era o barroco, tá? O barroco ficou com muito tempo aqui e tudo mais, teve toda aquela desenventura, tá? Então tudo bem. Mas quando a família real chegou aqui, devido às guerras napoleônicas, então o Brasil talvez não era aquilo que eles imaginavam ser, ou pelo menos naquela época, tá? Então o Brasil estava muito assim atrasado, estava precisando assim, digamos de uma roupagem nova. Então o que o rei de Portugal fez na época? Ele começou a transformar o Brasil, ele começou a modificar o Brasil, já que agora seria reino estendido de Portugal, uma extensão de Portugal, tá? E já que ele vai ficar muito tempo aqui, então tem que melhorar o local, né? Então começou a valorizar a arquitetura, começou a chamar gente para cá, começou a valorizar a literatura, começou a criar toda uma condição para que o Brasil, digamos, se desenvolvesse, não fosse mais apenas colônia, mas sim realmente um império. Vamos pensar desse jeito, tá? Nisso tudo, o que vai vir? A pintura, tá? A pintura. Então, a pintura acadêmica chega aqui no Brasil com muita força, o neoclassicismo, tá? Na verdade, não foi apenas o neoclassicismo, tá? Foi o neoclassicismo junto com alguns outros, sim, mas o mais forte foi esse estilo. Aí você pergunta, mas como é? O neoclassicismo não tem nada a ver com família real, porque a lógica seria o barroco, porque o barroco tem uma característica, o rococó, porque o rococó é uma característica da nobreza, e o barroco é uma característica da burguesia, o neoclássico é uma característica da burguesia, sim, mas aqui a coisa não foi desse jeito não. Na verdade, quando a família real chegou aqui, eles precisavam construir uma identidade, uma história brasileira. Então, qual a pintura que tinha essa força? Qual estilo de pintura que tinha essa força, digamos, de valorização histórica? A pintura neoclássica, a pintura acadêmica ou a pintura histórica. São sinônimos. Então, a pintura acadêmica veio para o Brasil, nós tivemos vários artistas, tem muita força mesmo, tá? Representava lá a monarquia, representava tudo aquilo e tudo mais. Mas com o passar do tempo, digamos que o sistema de monarquia no Brasil começou a ter, digamos, alguns problemas, alguns conflitos, tá? Entre eles, tá? Até mesmo culturais. E aí, os intelectuais, alguns artistas, digamos assim, burgueses da época, eles não estavam vendo assim com bons olhos a família real, eles queriam um pouco mais de liberdade, os camadas queriam república, tá? E aí, muitos artistas iam estudar na Europa, e que chegando lá, eles percebiam que o acadêmico já era meio ultrapassado. E, entre eles vão começar a ter contato com outras formas de pintura. Tá? E aí, nós vamos ter um grande camarada chamado Georg Green, né, um alemão, que vem para o Brasil para ensinar pintura acadêmica, só que aí ele fica assim, uau, aqui é um pouco diferente. E ele começa a perceber que ele poderia criar algo diferente aqui no Brasil também, tá? E ele é expulso da Academia Imperial de Belas Artes. E o que rola? Ele começa a valorizar
outro tipo de pintura e começa a ensinar para os alunos outro tipo de pintura. E aí nós começamos o impressionismo, depois começa a ter o realismo, depois começa a até chegar no que nós chamamos de pré-modernismo no Brasil. Tá? Entre eles, o pré-modernismo no Brasil, gente, vai ter muitas... em relação... No meu livro, na minha edição, página 20... capítulo 20... Nossa Senhora! Perdão. No meu livro, capítulo 24, página 246. Então, 246, capítulo 24... Aqui. Pré-modernismo no Brasil. Entendeu, então? Minha cachorrinha. Tá conversando com a cachorrinha do prédio vizinho. Tá? Então, meninos, o que tem? Então, umas características que nós colocamos é que eles começam a valorizar elementos do Brasil. A população brasileira, a vida urbana, a vida rural, tá? Alguns temas históricos também começam a aparecer. A forma de paisagem no Brasil começa a ser modificada. Estão percebendo aqui? Deixa de ser aquela paisagem carregada, cheia de árvores, aquela coisa toda, e começa a ter uma paisagem mais limpa, mais focada na linha do horizonte, aquela imensidão, assim, aquela coisa toda que o George Green costumava fazer com tanta maestria. Tudo bem, então? Começa a ter vários e vários. Entre eles, nós podemos citar vários artistas, vários mesmo. Mas os mais conhecidos que nós temos aqui, tá? É o Belmiro de Almeida, que eu acho belíssimo a pintura dele, Almeida Júnior, tá? Nós temos aqui o Henrique Bernardelli, temos vários. Mas eu falei para vocês que eu valorizo muito mesmo, que é o Eliseu Visconti, que para mim o cara é um gênio, tá? O Eliseu Visconti é o que nós podemos chamar de representante do impressionismo aqui no Brasil, tá? Nós temos a Georgina de Albuquerque, tá? Também ela é uma excelente pintora, também impressionista. Então nós temos vários. Uma coisa que eu também pedi para vocês não esquecerem, né? O que nós temos? Eu falei para vocês que o realismo no Brasil, ele não começa na pintura. Realisticamente, começa com a obra Memórias Póstumas, tá? Do Machado de Assis. Porém, na pintura, aí já conhece com outro camarada, tá bom? Com Belmiro de Almeida e o outro aqui. Vamos ver aqui. Eliseu Visconti, coloquei tudo isso para vocês. Tá. Então, aí isso aqui é o que? É o pré-modernismo no Brasil. Isso aqui começou a colocar a semente necessária para que futuramente, lá na frente, tá? Principalmente na semana de 22, nós temos a Semana de Arte Moderna. Então, por enquanto, nós não falamos de modernismo no Brasil, nós falamos de pré-modernismo no Brasil. Ao mesmo tempo que está tendo pré-modernismo no Brasil, na Europa o pessoal também começa a buscar outras vanguardas. Só para lembrar, começou no impressionismo, as vanguardas europeias, começa mais ou menos no impressionismo, aí depois começa a ter outras características, outros estilos, tal como expressionismo, fauvismo, dadaísmo, tá? Mas neste período, nós vamos ter o que nós chamamos de Arte Nouveau, aqui no meu livro, capítulo 25, página 255. Esse aqui. Gente, Arte Nouveau é uma arte belíssima, linda. Mas é uma arte voltada para a indústria. Ué, como assim uma arte voltada para a indústria? O que aconteceu? Bem, o que aconteceu foi o seguinte, a Arte Nouveau, ela se passa no período que nós chamamos de Bela Época, tá? Dá uma pesquisada aí, vê o que é a Bela Época, que é um período charmosíssimo, tá? Muito lindo, por sinal, mas é um período pré-guerra. Então, digamos que o mundo estava ainda achando que não ia ter guerra, tudo mais, e a França era o centro cultural da humanidade, vamos falar dessa forma. Então, o desenvolvimento da eletricidade, o avião, a fotografia, um bocado de coisa vai surgir mais ou menos nessa bela época. E a arte, ela começa a se tornar uma coisa mais fácil, tá? A fotografia começa a pegar o trabalho de diversos artistas, tá? E o que esses artistas vão fazer? Eles vão ter que começar a migrar para outro tipo de trabalho, né? E você não pode ter uma obra de arte porque justamente é mais fácil a impressão. Eu não preciso ter uma Mona Lisa original, eu posso ter uma impressão. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma pintura, aqui em casa, uma pintura impressionista. Não vou mostrar pra vocês, porque se eu modificar aqui não vai dar para ver direito, tá? Mas é original? Não, não é, mas é uma cópia. Mas funciona, entendeu? Então você pode ter uma Mona Lisa
Você pode ter uma obra naquela original. Então os artistas meio que ficaram meio que sem trabalho. Então o que aconteceu? Ao mesmo tempo que estava tendo um avanço tecnológico, a indústria também estava produzindo muitas coisas. E nessas indústrias, o que eles estavam produzindo? Bens de decoração. Bens de decoração. Lustre, mesa, esse tipo de coisa. Só que essa indústria produzia coisas muito parecidas umas com as outras. Aí eu pergunto para vocês, quando você vai comprar algo, geralmente você olha o visual daquele algo, se te agradou, e se você olha o preço. Agora, se tudo for igual, então tanto faz você comprar de um ou do outro, porque é tudo muito parecido. Então, o pessoal, os donos do capital, os fabricantes, os burgueses da época, eles precisavam de um diferencial. E quem é bom para fazer diferencial? O artista. Só que você não usa mais a palavra artista, digamos que você vai chamar de desenhista industrial, designer. Então você contratava esses caras que antes estavam mais focados na arte e começa a falar o seguinte, meu amigo, eu quero que você faça aqui, ó, uma mesa diferente, eu quero que você faça uma porta diferente, eu quero que você crie uma maçaneta diferente, use sua habilidade artística e crie um visual diferente disso aqui, para que as pessoas possam querer o quê? Comprar. Vocês estão percebendo? Então, o que está rolando? Então, o artista, ele começa a buscar outros meios de trabalho. Ele começa a buscar outros meios de trabalho. Ele oferece a habilidade de criação dele para criar bens de consumo que as pessoas possam o quê? Comprar. Estão pegando a lógica? Então, nisso, o artista, ele acaba, digamos, tendo uma vocação mais para o design, característica do tipo. O Art Nouveau, ela tem como característica, principalmente, assim, uma certa elegância, uma certa curva ou coisa do tipo. Estão percebendo? Então, o que está acontecendo? Então, olha aqui, se vocês olharem aqui no livro, nós vamos ter muita influência da arte japonesa, vai ter muita influência da arte árabe, né, da muçulmana, a arquitetura deles, assim, bem assim, chamativa. Hoje, então, assim, talvez as pessoas chamariam de exagero. A pintura, vai ter pintura? Vai, mas é mais como uma característica mais de publicidade, tá? Então eles vão fazer cartazes, publicitário, tudo isso aí, tá? Nós temos, deixa eu mais aqui, deixa eu ver, assim, cenas do cotidiano noturno, então seria assim aquelas casas noturnas que o pessoal ia, a alta classe, vamos pensar desse jeito, tá? Então tem muita coisa boa na Arte Nouveau. Tudo bem então, meninos? Então, olhem só, dê uma revisada novamente, dá uma lida aí, tire dúvida, envie dúvidas se você precisar, fale comigo, tá? Que nós estamos aqui para ajudar vocês ainda. Vamos lá? Tem um tempinho? Vá no banheiro, beba um copo d'água, coma alguma coisa, volte daqui a uns minutinhos que nós iremos continuar em música. Tudo bem, meninos? Vamos lá, daqui a pouco todo mundo aqui de volta.